pouco. Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre como inserir os nossos dados no software Jamove. Logo que você abre o software, você vai ter essa visão e vai ver aqui à esquerda que existe como se fosse uma planilha para inserção de dados, que já está aqui no caso com 3 variáveis, nas 3 primeiras colunas, denominadas A, B e C. Então vamos supor, a primeira opção que eu teria seria de inserir meus dados diretamente no software, digitando um por um. Se eu estivesse coletando os dados e colocando diretamente aqui, essa poderia ser uma opção, por exemplo. Então vamos supor, a primeira coisa que eu faria aqui seria redefinir os nomes das minhas variáveis. Então aqui na minha variável A, se eu for aqui em dado e setup, eu posso redefinir ela, por exemplo, para ID, colocar o tipo de medida que é, no caso aqui de identificação, e que eu vou inserir os meus dados na forma de números inteiros. E aí aqui, por exemplo, eu poderia vir e já inserir alguns números. Vamos supor que a minha variável B eu fosse redefinir como variável sexo, tá? Uma variável nominal em que eu vou inserir em texto. E aí eu colocaria, por exemplo, masculino, feminino, feminino e por aí vai. E que a minha variável C, por exemplo, eu fosse inserir a idade dos participantes da minha amostra. Então aqui eu já coloco como uma variável contínua. Vocês podem ver que a gente tem alguns símbolozinhos para as variáveis, mas depois vamos ver isso melhor mais à frente. E que eu vou inserir, então, meus números com decimais, tá? Então, aqui eu iria colocar a idade com decimais, tá? E uma das primeiras perguntas que normalmente as pessoas fazem é: eu devo inserir os meus números com vírgula ou com ponto? E aí a gente vai ver aqui, deixa eu subir aqui, a gente vai ver que o Jamove só vai aceitar em formato de número quando eu coloco com ponto, tá? Então vamos colocar aqui alguns exemplos. 6, se eu colocasse em vírgula, tá? Vírgula 78, olha, já me avisa que isso não é numérico, tá? Então, eu teria que, ele já me avisa que a forma que eu vou conseguir inserir aqui, no formato número que eu já te defini ali, seria 6.78, 8.3 e 10.4, por exemplo, tá? E aí ele reconhece esses como números, ok? Então você poderia ir inserindo todos os seus dados, definindo as variáveis, conforme você fosse coletando. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade que você teria, vamos abrir aqui um novo arquivo, seria a de copiar de algum arquivo os dados e colar. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um arquivo de Excel, que é uma das formas mais comuns de se registrar os dados nas pesquisas de uma forma geral. Então, agora eu estou com o meu arquivo de Excel aberto e vamos supor que eu fosse pegar apenas partes dos dados que eu inseri nesse arquivo de Excel para colocar lá no meu arquivo do Jamove. Então, vamos dizer que eu fosse pegar os meus 10 primeiros aqui dados de altura, vou copiar o famoso Ctrl+C e aplicar lá o Ctrl+V. Então, agora aqui no Jamove, eu aperto Ctrl+V e vocês veem que esse é um problema quando eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu aplicar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar do Excel da forma que ele está, que no Excel, no Office em português, os números estão definidos como vírgula.
Então, se eu copiar de lá esses números com vírgula e colar aqui, o Jamov não reconhece eles como formato número. Se eu for lá nos meus dados, né, setup, ele está como uma inserção de texto, tá? Se eu tentar modificar aqui, ó, ele apaga tudo, ele não reconhece esses meus dados. Então, se eu quiser utilizar essa opção de inserir os dados através do Ctrl+C, Ctrl+V, eu teria que fazer uma alteração nesses números já lá no Excel. Aqui no Excel, eu teria que pegar esses meus mesmos dados, que eu já tinha selecionado antes, Ctrl+C, copiar, ir para uma região de células vazias, colar e substituir essas vírgulas por ponto, indo na ferramenta, localizar e selecionar, substituir. E aí eu coloco para ele substituir vírgulas por pontos, substituir tudo nessa seleção. E aí o programa me diz que fez essas substituições. Aí sim eu posso colar daqui e inserir lá no Jamov. Aqui sim agora a gente viria com Ctrl+V e eles já são reconhecidos como números. Quando a gente coloca lá para ver a variável, ela está com decimais e contínuo, ok? Então, se for fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tem que substituir as vírgulas por pontos antes de colar aqui. E a terceira opção que nós teríamos seria a de importar os dados, abrindo o arquivo, por exemplo, do Excel, diretamente no Jamov. Então, quando a gente vem aqui nessas três linhas horizontais em cima à esquerda, e coloca que a gente deseja abrir, Open, aqui embaixo a gente tem os tipos de dados que ele abre. Então, ele abre os próprios arquivos do Jamov, arquivos com extensão CSV, TXT, arquivos do LibreOffice com extensão ODS, arquivos do Excel, como é o caso, o primeiro exemplo que a gente vai mostrar, e arquivos de softwares estatísticos, de outros softwares estatísticos. Então, vamos dar um exemplo abrindo um arquivo de Excel. Agora eu vejo se está tudo colado direitinho. E o que vocês vão observar é aquele mesmo arquivo que eu tinha mostrado para vocês antes. É que ele abre aqui tudo direitinho. Se a gente vier nesses dados de altura, que foram os que eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V antes, eles já vêm reconhecidos como número, tá? Com ponto. Então, quando você importa o arquivo do Excel, é muito melhor do que copiar e colar, porque ele já faz essa transformação direto e já reconhece no Jamov como número. A gente vai observar aqui também que o que na minha planilha de Excel, a minha primeira linha, eram os nomes das variáveis, já vieram aqui como nome caracterizando cada variável, tá? O que depois a gente vai ter que corrigir é o tipo de cada variável, tá? Por exemplo, eu desejo que essa minha variável colesterol seja uma variável numérica, e aqui não está dessa forma. Eu desejo que a minha variável dor na ATM seja uma variável ordinal, e não está nessa forma, mas nós vamos ver as definições dos tipos de variáveis no próximo vídeo. Tá? Mas a gente já sabe que a gente precisa reconfigurar isso. De resto, ele vem todo correto da forma como estava inserido no Excel. Ok? E ainda um outro exemplo que a gente vai dar é o de abrir, vamos lá de novo, três linhas horizontais, vamos no recente, de um arquivo de software estatístico, um arquivo do SPSS, aqui salvo na extensão SAV. Quando eu abro esse arquivo, ele já vem para cá todo configurado corretamente. Como no SPSS ele estava configurado, os tipos de variáveis, a gente vê que ele importa dessa mesma forma. Então, você vai ver que aqui
As variáveis que eu tinha comentado, então, por exemplo, a variável colesterol já está definida como uma variável numérica, a variável dor na TM já está definida como uma variável ordinal. Então, quando a gente traz o arquivo de um software estatístico, no caso aqui especificamente do SPSS, ele já vem com todas as informações que já estavam caracterizadas lá no SPSS. Então, aqui eu praticamente não tenho trabalho nenhum de reconfigurar essas variáveis. Podem ver que também as variáveis com decimais estão corretamente. E o meu arquivo está pronto para fazer as análises. E agora que você já conhece as principais formas de inserir seus dados no Jamove, mãos à obra e até a próxima!